Olá, mulher que vence, olha, com grande alegria, com grande satisfação, que aqui estou para trazer um recado de Deus para o seu coração. Portanto, prepara o seu coração para receber a boa palavra do nosso Deus, que está lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 21 e o versículo é o 18, que diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha só, Jesus, ele viu aquela figueira de longe e ele foi até aquela figueira, buscando frutos. Mas talvez você diga, mas não era tempo de figos. Porém, aquela figueira estava cheia de folhas. E quando a figueira estava com folhas, com várias folhas ali, era sinal que o verão se aproximava. E era sinal também que era tempo de figos. Algumas figueiras, elas produziam frutos antes. E ali estava o Criador, buscando fruto àquela figueira. Jesus olhou e vendo aquela figueira cheia de folhas, ele acreditou que tinha nela frutos. E chegando para buscar esses frutos, não encontrou. Minha irmã, o que é que eu tenho para te falar? Olha, aquela figueira estava ali vivendo de aparência. A aparência daquela figueira, que estava ali cheia de folhas, era que haveria figos nela, haveria frutos. Porém, frutos Jesus não encontrou. Não seja uma mulher que vive de aparência, mas seja uma mulher que viva o verdadeiro de Deus, a verdadeira mulher de Deus que você é. Não busque enganar a ninguém, vivendo de aparência, vivendo uma vida que não é a que Deus tem para você. Não é a vida que verdadeiramente você costuma viver. Portanto, mostre a realidade. Aquela figueira, ela foi amaldiçoada, porque ela procurou enganar o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus sabia que não era tempo de figos. Mas só em ver aquelas folhas, ele acreditou que ela estava produzindo frutos. Eu te pergunto, você tem produzido frutos? Tem produzido frutos na estação própria? Ou está cheia de folhas como aquela figueira, estava ali só de aparência? Não seja uma mulher que vive de aparência. E continuando, diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, será feito. Os discípulos ali ficaram admirados, porque quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ela secou-se imediatamente. E eles ficaram admirados com aquilo. Como pode? Secou tão rapidamente. Mas Jesus, virando para os discípulos e disse: olha, não duvide não. Com outras palavras, não duvide não, porque se você tiver fé e você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim será feito. Se você tiver de duvidar, duvide da sua própria dúvida, porque ela sim não merece credibilidade. Mas nunca duvide do que Deus tem falado com você. Nunca duvide do poder de Deus. Ali os discípulos andando com Jesus e ainda ficaram admirados. Quantos milagres eles viram ali Jesus operar. E agora quando a figueira seca, eles ficam admirados. Olha só, não duvide também não. Porque assim como Jesus ele falou com os discípulos, ele fala com você também, mulher. Por que você está duvidando? Não duvide do que Deus ele pode fazer na sua vida. Não duvide que Deus ele pode fazer nascer água de onde não tem manancial nenhum. Nunca duvide que Deus ele pode trazer vida a um casamento onde tudo já foi desfeito. Não duvide que Deus ele pode restaurar
a sua família, que para os olhos de muitos já se encontra destruída. Não duvide, mas creia, porque se você crer, você não duvidar, o milagre vai acontecer em sua vida. O mesmo Jesus que operou no passado, é o mesmo Jesus que continua operando, e Ele quer operar em sua vida. Então, somente, primeiro passo, não viva de engano. Segundo, não duvide do poder de Deus. Forte abraço, Deus continue abençoando todas vocês, em nome de Jesus.